Eles enganam o povo. Não que os padres, pelo amor de Deus, não é isso que eu quero dizer, me entenda bem. Não é que os padres, os outros querem enganar o povo, não. Mas o próprio povo, ele se engana porque pensa que, tendo feito aqueles ritualismos religiosos, ele se tornou uma pessoa religiosa. Se ele não mudou o seu coração, quer dizer, se Deus não salvou o seu coração, porque não é a pessoa que muda, é Deus que me muda. E muitas vezes, para ele me mudar, ele tem que fazer primeiro uma limpeza. E quando Deus faz a limpeza, já falei para vocês, agora não digo mais, mas já 2 vezes eu falei para ele, eu tenho medo de você, Deus. Como a gente, quando vai fazer uma cirurgia grande, tem medo. Culpado o médico que vai esquartejar ele? Não, é que tem medo de sofrer. Nós temos medo de sofrer. Jesus também teve medo de assumir a cruz, mas era o único remédio para salvar a humanidade, porque ele tinha que enfrentar a morte, e ele tinha que atingir o âmago do pecado, para tirar o pecado do mundo. Ele suou sangue pelo medo, até pediu a Deus, afaste de mim, se for possível, este cálice, mas não. Quando ele fala, seja feita a tua vontade, eu estou traduzindo isso, seja realizado o teu projeto, seja feito de acordo com a tua sabedoria, não com a minha loucura ou com os meus medos. Então é uma questão muito grande. E aqui volta mais uma vez o famoso tema, que no Antigo Testamento Deus mesmo tinha falado a Moisés como tinha que construir o templo, todas as formas, a arca da aliança, o véu, etc. Com a vinda de Cristo, tudo isto mudou completamente. E nós continuamos ainda, estou falando para uma senhora estes dias, muita igreja, falei, você sabe que as nossas igrejas não deveriam ter o altar, se escandalizem. Porque Deus ordenou, na nossa cultura que estamos acostumados a entrar na igreja e ver o altar, não é? Que no Antigo Testamento o altar era a mesa onde se matavam os animais, se ofereciam os animais ou como holocausto, que era o sentimento do pecado, a pessoa oferecia então aquele animal para resgate dos pecados, mas mais era como lembrança dos pecados. Então aquele sentimento de culpa era afastado. Como muitas vezes a gente que vai confessar, confessa, me sinto livre. Não, simplesmente você se libertou do seu sentimento de culpa, mas não se libertou do pecado, porque Cristo é que te liberta de verdade do pecado. E assim os antigos, eles faziam isso. Cristo não tinha vindo ainda sobre a terra. E Deus que ordenara para fazer isto. Depois tinha os holocaustos de comunhão, que eles diziam, que até os pagãos tinham. Veja que não é uma coisa assim que vai no ar, que dentro do ser humano existe uma exigência, ele não sabe porquê, mas existe. Então eles matavam os animais, depois distribuíam uma parte da carne dos animais, que assim eles pensavam que entravam em comunhão com Deus através do holocausto que eles faziam para Deus. Os pagãos também tinham isto, que matavam os animais, se dava uma parte para o povo, e eles pensavam que entravam em comunhão com Deus. Com a vinda de Cristo, ele foi sacerdote, que quem matava os animais eram os sacerdotes, era Arão, da família de Arão. Ele foi sacerdote porque ele se ofereceu. Ele foi o holocausto, a vítima. E ele se transformou na comunhão verdadeira com Deus, que é o seu corpo, o seu sangue. Então a oblação dele foi feita uma vez por todas, onde ele tirou o pecado do mundo. Ele mesmo falou, agora o mundo está julgado. O senhor do mundo, que é o mal, que chamemos de demônio, que ninguém sabe o que é,
Está vencido. Eu venci o mundo. Não tenhais medo, porque eu venci o mundo. Gente, mais lindo do que isto, o que nós queremos? Queremos voltar às coisas antigas que não tem mais sentido, que era simplesmente uma figura daquilo que viria a ser Cristo. Então, o que seria a Assembleia dos Cristãos? Para nós lembrarmos que as primeiras igrejas, que a igreja quer dizer exatamente a Assembleia, eles se reuniam para celebrar a ceia do Senhor. Então, o sacerdote ou os bispos realizavam o que Jesus mandou realizar, fazer isto na minha memória. O que era fazer? Renovar o sacrifício de Cristo? Não. Distribuir continuamente o corpo de Cristo, o sangue de Cristo. Eis porque não precisaria o altar, porque não temos mais a renovação dos sacrifícios, dos holocaustos. Mas se considerarmos uma mesa para distribuir como a comida dentro das casas, aí tudo bem. Porque o sacrifício de Cristo, repito, foi feito uma vez por todas. E com este sacrifício, com esta comida que Ele trouxe, muda completamente. Não se adora mais Deus, nem em Jerusalém, no templo que o próprio Deus, lembremos bem, mandou construir para Salomão, e nem no Monte Garizim, que a samaritana perguntava para Jesus, onde que precisa adorar a Deus? Então, onde que eu vou adorar a Deus? Em Santiago de Compostela? Em Jerusalém? Em Aparecida? Em Lourdes? Em Fátima? Em Medjugorje? Não. Deus se adora no Espírito e na verdade. Mais uma vez, arrancar o meu espírito de falsidade, o meu espírito de egoísmo, o meu espírito de egocentrismo, o meu espírito que nem eu conheço, mas que simplesmente somente Deus conhece, e que Ele poderá arrancar de mim com uma cirurgia dolorosíssima, mas necessária, para Ele colocar dentro de mim o seu Espírito. Vós sois o santuário de Cristo. Tudo vos pertence. É maravilhoso o que São Paulo fala. Tudo nos pertence. A natureza é nossa. A natureza é nossa. Os frutos são nossos. Os mares são nossos. O universo é nosso. Mas, tudo é nosso. A vida também é nossa. A morte também é nossa, nos pertence. Ué, se morre, se vive, se morre, não é? Nos pertence. Mas vós sois de Cristo. Vós sois de Cristo. Tudo nos pertence e nada nos pertence. Somos pobres de tudo. Porque se nós não pertencermos a Cristo, tudo é morte. Em Cristo, nós nos tornamos vivos. Vivos não somente para o tempo que nós vivemos sobre esta terra, mas vivos porque Cristo pertence a Deus. E em Deus existe a vida, e vida eterna. Gente, essa é a nossa fé cristã. Eis porque Jesus podia falar claramente: se amais somente aquele que os ama, também os pagãos. E Ele vai infundir em nós
o seu espírito de amor, que sobrepuja todos os outros sentimentos. Eis porque Deus é capaz de fazer chover sobre justos e injustos, bons e maus, e amar a todos, mesmo quando estes todos se afastam. Um exemplo, nós temos isto no coração de uma mãe, no coração de um pai. Pode ser o pior filho, mas se o filho voltar, é uma alegria imensa. Isto o que é isto, gente? São respingos do amor de Deus. Imagina vocês o que vai ser e o que é a capacidade do amor de Deus. Mas, no entanto, eu digo para vocês, e a doçura, porque o coração de uma mãe e de um pai sente quantos filhos se regeneram, ou quantos filhos saram de uma doença, etc. É indescritível, não existe bem ao mundo que possa pagar, gente. São outros valores, são outros assuntos. Deus quer nos levar a este outro mundo, o mundo do Espírito, onde encontraremos a verdadeira e real felicidade que a gente chama e que a gente procura. Então Ele coloca este Espírito dentro de nós. E para quem fez alguma vez esta experiência, sabe que não é mentira, é que é verdade. Que quando você ama, mas não é mais você que ama, que repito, não sou mais eu, Frei Vitório, com meu coração de vingança, vamos dizer nem de vingança, de justiça. Quero justiça. A gente fala, quero ver na cadeia. Não é por vingança, é por justiça. É vingança. Vingança que não faz com as tuas mãos, mas você faz pelas mãos do juiz. É vingança da mesma forma, o que está no coração. Como eu conheci, vocês podem parecer bobeiro, uma senhora em São José dos Campos, acho que deve estar ainda viva. E ela tinha um filho único, era viúva, filho único. Um ladrão matou o filho dela. Ela fez o cursinho. Quando me contaram a história, eu não acreditei. Porque é impossível acreditar nisto. Amar quem te mata o teu filho. Ela foi tocada por Deus. Foi transformada por Deus. Saindo do cursilho, a primeira coisa que ela fez foi visitar o assassino do seu filho na cadeia, em São José dos Campos. Não é muito longe de nós, não. Nós estamos falando de histórias dos primeiros tempos do cristianismo. Nós estamos falando de história dos nossos dias. Ele amou o assassino do próprio filho. E ela visitava a cadeia como uma mãe visita o próprio filho na cadeia. Ele levava para ele o que o filho gostava de comidas, de roupa. Ele levava para o filho. Se regenerou? Não. Por um azar, quando saiu da cadeia, ele foi assassinado também. E ela chorou, como se fosse o seu próprio filho. Mas ele era feliz. Ele era feliz. Eu perguntei para Deus, numa das minhas experiências, por que Deus? Você não explicou que amar quem te faz o mal, quem te calunia, é mais doce do que amar a mãe que amamenta o próprio filho? Não me respondeu, mas porque eu sou burro. Então, acho que não estava a responder. Depois, relendo as Escrituras nesses dias, quando Jesus, na última ceia, tira o manto, se cinge com a toalha, lava os pés aos discípulos, depois ele sente de novo: vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem porque eu sou. Agora, se eu, mestre e senhor, lavei os vossos pés, vós também deveis lavar os pés uns aos outros, e sereis felizes. Ele já tinha falado isso, a gente não entendeu nada.